Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feedback, o seu podcast semanal. É isso mesmo, e dessa vez nós vamos falar sobre coisa séria. Em tempo de pandemia, muitos negócios fechando e nós não podíamos deixar de falar de negócio, de empreendedorismo, de abrir o seu negócio. Lógico, com certeza você vai estar precisando dessas dicas. E hoje eu vou receber uma amiga minha, uma parceira, uma sócia, uma mulher que eu admiro muito. E eu conheci aí ao longo da vida, ela está hoje aqui para nos dar uma aula. Eu vou falar com Maria Gabriela. Para os mais íntimos e para mim que estou aqui fazendo uma homenagem, Gabi Insana. Ela é empresária, ela é visionária e comanda aí o Desafio Insano. Gabi, seja muito bem-vinda ao Feedback. Gente, com a apresentação dessa eu nem durmo hoje, tá? Muito feliz. Caio, uma honra, uma satisfação enorme estar aqui, podendo contribuir para o seu canal. Estou muito feliz, muita irreverência e trabalhar o conteúdo de qualidade com esse que é especial de vocês. Então, parabéns e muito feliz. E outra coisa, essa camisa que você está usando, ela é muito bonita, viu? Vou tirar aqui da frente para todo mundo ver, ó. Que camisa linda é essa? Muito bom. Gabi, olha só, como eu te apresentei, você aí é a mulher das empresas, é muito visionária, as pessoas vão conhecer um pouquinho de você aqui ao longo do feedback. E como eu falei agora na apresentação, você é a pessoa que ajuda as pessoas a abrir um negócio. Por que eu estou dizendo isso? A Gabi, ela desenvolveu um método chamado Desafio Insano, que ela ajuda as pessoas a tirar o seu negócio do zero. Né? A pessoa tem uma ideia, ela quer fazer alguma coisa da vida, ela tem alguma coisa que ela é boa em fazer e a Gabi vai lá e consegue dar esse start na empresa das pessoas. Primeiro, eu queria saber que ideia foi essa que você teve, por que você disse, pô, eu vou ajudar as pessoas, né? Você poderia, sei lá, com tanto de conhecimento que você tem, você poderia trabalhar numa empresa, você poderia estar num cargo de liderança e estar ganhando muito bem, em vez de estar se metendo na bronca dos outros. A minha pergunta é: por que você pegou a bronca dos outros para si nessa vida? Caio, é verdade, velho, a bronca dos outros, porque cada situação que a gente pega nas empresas, mas não tinha outro caminho para mim. Eu sou apaixonada por empreendedorismo, por ver, né, o desenvolvimento das empresas, por ver a capacidade de crescimento de uma pessoa se transformando num empreendedor, que se transforma num empresário, que chega no sucesso. Para mim é muito bonito e é gratificante fazer parte dessa jornada, né, em algum momento. Mas, né, eu fui influenciada, né? Minha mãe era empreendedora nata, então eu comia empreendedorismo no café da manhã, no almoço e na janta todos os dias, principalmente porque era a nossa alternativa, né? Naquela época minha mãe enxergava o empreendedorismo como era uma oportunidade, mas era também a necessidade, né? A gente tinha necessidade, ela tinha que pagar escola, tinha que cuidar dos filhos, então ela enxergou esse caminho do empreendedorismo que é uma possibilidade de crescimento. Eu sou muito feliz por ele, né? Mas, nossa, eu acho que eu decidi que eu ia trabalhar nesse universo com os 15 mesmo, porque eu sempre quis ser uma empresária. Eu sempre quis ser empresária, cara. Não, eu tenho que ser empresária, eu vou ser uma empresária de sucesso. Sempre quis esse universo, né? Fui estudar administração contra todos e todos da família, porque o preconceito é muito grande, né? Porque para o pobre, você só pode administrar se for herança. Verdade. E como não tinha herança, as heranças eram o quê? Ainda não me sujo, SPC, essas coisas. Então, o preconceito era muito grande, mas graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Nesses últimos 12 anos eu pude perceber que eu estou no caminho certo, graças a Deus. Muito bem, tá mesmo, porque tem ajudado muitas pessoas e eu tenho visto de perto, como eu falei, além de ser empresário, eu sou sócio com a Gabi no projeto do Desafio, e a gente vê de perto o quanto você consegue ajudar e revolucionar mesmo a vida. As pessoas olham, vê o que você sabe fazer, se motivam, além de pegar os conhecimentos que você passa para eles. Agora, antes de a gente começar também a entrar nessa onda, que a gente vai falar sobre muita coisa aqui, esse momento de pandemia, o povo fechando o negócio, abrindo o negócio, foi o momento em que teve mais desemprego e o momento que mais se abriu microempresas no Brasil, negócio fora de controle. Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria falar um pouquinho mais de você. Conta um pouco para a gente da sua vida. Muitas coisas que você sai falando, eu fico assim abismado. Você sabe que eu não tenho esse perfil
de jogar a vida para cima aí. Essa mulher já fez intercâmbio fora do país, já foi para a Suíça. De onde você tirou esse espírito de desbravar o mundo e como você consegue fazer isso, né? Você disse que você já foi para a Suíça, você foi para onde mais que eu até esqueci já Nossa, Suíça, fiz intercâmbio na Suíça, fiz intercâmbio na Índia, fui Isso. visitar o Japão, fui visitar a Tailândia, morei no Rio de Janeiro já passei um tempo em São Paulo. Assim, é porque é o seguinte, cara, desde pequena eu tinha a seguinte percepção. Eu quero ter um negócio, né? Até então eu não pensava em consultoria, né? Apesar de ter sido diretora de empresa júnior e tal na faculdade. Mas eu imaginava o seguinte: para que eu tenha um negócio de sucesso, eu tenho que estudar muito o mercado, eu tenho que entender como é que funciona, como é que se administra. Eu não vou começar do nada. Sim. Que é o contrário do que as pessoas pensam hoje, né? A pessoa acorda e acha que eu vou abrir um negócio, vou abrir um açaí porque fulano abriu e está dando certo, vai dar certo para mim. Eu pensava muito o contrário. Então, eu entendi logo cedo que quanto mais me especializasse, quanto mais eu me capacitasse, mais possibilidade de fazer com que o meu negócio desse certo eu ia ter. E aí, dentro da faculdade, eu participei eu entrei na faculdade com 17 anos, participei, e assim, até essa escolha da faculdade é uma curiosidade, né? Porque eu estava estudando vestibular com 16 anos, né, 2006, lá atrás, e todo mundo aquela confusão, naquela briga louca de ir para Federal, né? Eu queria muito para Federal, porque também não tinha condições, minha família não tinha condições de pagar a particular, porém, tinha uma perspectiva, né? Eu enxergava o seguinte lado: se eu quero ser empresária, eu tenho que entender qual é a grade, né, que tem em cada faculdade. Eu preciso entender qual é o conteúdo que vai mais potencializar para o caminho que eu quero. Então, Perfeito. eu não queria ser professora, eu não queria resumos de livros, eu queria entrar na empresa e entender o que é que acontece. Porque quando você pega um livro, uma verdade aqui, né? Você pega um livro de administração e você aplica ele, a prática é totalmente diferente. E muitas vezes a gente vê muitos exemplos de multinacionais, de empresas gigantescas que não cabem na realidade do Brasil. Principalmente porque 80% em média dos negócios do Brasil são micro e pequenos negócios. Então eu queria estar perto dessa realidade, eu queria estar perto desse universo. E aí fiz vestibular, né, não me interessei muito, mas eu já sabia que eu queria ir para a particular, porque a particular ia ter o quê na sala de aula? Ia ter empresários, gestores, supervisores, gerentes, então eu queria estar no meio dessas pessoas e ouvir o que eles falavam. Então eu entrei não desisti da federal, porque a grade não batia com o meu objetivo de empresário, e entrei na instituição. E lá, no primeiro dia de aula, eu já comecei a ver tudo o que eu queria. Eu entrei em empresa júnior, eu fui mentora da disciplina de marketing, eu organizava eventos, eu participava do centro acadêmico, então tudo que poderia ser feito para ter experiências, né? Porque o que a gente tem, a faculdade é uma oportunidade de você acumular experiências. Sim. E quando você vai para a prática, quando você vai para o mercado, você tem o quê? Bagagem, para entender o que é que tem mais chance de funcionar e o que é que não tem. Então eu sempre fui muito focada nesse objetivo aí. Inclusive, acho que foi no quarto período, ou terceiro período da faculdade, já podia fazer estágio, aí além dos estágios que eu decidi que eu tinha que entrar no Sebrae, porque eu imaginava o seguinte, cara, quem é o pai das empresas hoje? Quem é o pai e a mãe das empresas hoje no Brasil? É o Sebrae. Então, se é o Sebrae que é especialista em micropequenos negócios, eu tenho que estar onde? Eu tenho que estar no Sebrae, eu tenho que saber como é que eles fazem, o que é que acontece. E aí foi exatamente nesse ponto, foi meio que um ponto de virada, porque eu entendi o significado de network, eu entendi o que é que funciona a empresa na prática, eu entendi o que são percepções de negócios, eu entendi o que são possibilidades. E aí parece que o meu cérebro, assim, ele expandiu, cresceu. E aí foi quando eu tomei decisões, eu já tinha tomado algumas decisões futuras que influenciaram diretamente na minha educação. Começou por aí, né? Começou por aí. Ó, o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, nos escutando pelo Spotify, pelos podcasts da vida, já viu que o nosso entrevistada hoje, ela é ligada literalmente no 220. Então, segurem que vem uma porrada de informação hoje. Ô, Gabi, agora eu queria falar uma coisa assim, que não necessariamente tem a ver muito com a sua área, mas assim, eu fico imaginando hoje,
querendo ou não, nós somos já de uma geração diferente, né? Nós nascemos numa geração diferente e nós estamos trabalhando numa geração muito mais adaptada, sei lá, mais moderna, mais maleável, mais flexível. Porém, eu, como empresário, preciso reconhecer que, infelizmente, o cenário que a gente vive é muito machista. Você, como uma mulher que não se cala, não deixa de falar o que é necessário, você não se sente ou não se sentir alguma vez, tipo, como tivessem querendo lhe colocar fora desse ambiente, porque você é mesmo aquela que chega e se coloca. Né? Eu mesmo tenho esse exemplo, porque já convivi mais próximo com você e sei como você é. Então, mas eu fico perguntando, porque assim, querendo ou não, eu conheci muitos gerentes de empresas júniores, normalmente são homens. Atualmente, se eu não me engano, é um homem. Né? Líderes de chefias na área também de marketing e de administração são homens. E você é uma mulher que faz isso com uma competência superior, às vezes, do que muitos homens fazem, pelo menos que eu conheci. Você nunca sentiu essa rejeição do mercado? Caio, eu senti muita. No início, né, eu sentia um mercado muito hostil para a mulher. O que acontece, né? Hoje eu sinto um pouco menos, mas ainda sinto um pouco de hostilidade masculina. Mas o que acontece? Quando você. Meu pai me ensinou aos 13 anos de idade, assim, é uma das coisas que eu tenho que agradecer a ele. Ele diz o seguinte: Gabriela, no universo que a gente vive, a mulher ela é símbolo de sexualidade. Então, você precisa estudar muito para no dia que você chegar, na mesa que você sentar, todo mundo se calar para primeiro ouvir o que você tem para falar. E aí, por acaso, eles vão perceber que você é uma mulher bonita. Então, ele falou isso, acho que naquela fase de consciência, né, que a gente está aprendendo as coisas. Sim. E isso me levou para um universo que eu disse, nossa, na época eu não fazia o menor sentido, eu tinha 13 anos, né, ele me deu aquele livro Código da Vinci para ler, eu sabia nem o que era isso, pelo amor de Deus. Mas, com o passado, eu não sabia o que era esse preconceito, o que era essa briga por igualdade, eu não entendia muito. E com o passar do tempo, eu fui vendo que o mercado empresarial, de consultoria, de negócio, de business, ele é muito masculino. Muito masculino, porque ainda existia muito essa coisa da mulher ficar em casa, da mulher cuidar das crianças. Então, as mulheres queriam mais tempo para a família, normal, né? Esse é o desejo. Tem mulher que quer ter mais tempo para a família, tem mulher que quer desbravar o mundo inteiro. Então, nada está certo e tá tudo nada está errado, está tudo certo. São escolhas e decisões. E a gente não pode sofrer preconceito por conta dessa escolha. E aí, cara, teve algumas situações que eu fiquei um pouco chateada, porque eu precisei provar a minha capacidade intelectual para mostrar que não era só uma bonitinha passando para lá e para cá. Então, acho que a gente... hoje eu estou mais madura, hoje eu estou mais tranquila, hoje eu tiro isso de letra, acho que eu consigo me impor com muita veracidade, até pelo tom da voz, até pelo tempo de fala, os argumentos que eu uso, né, a bagagem de clientes que eu já tenho, já tive contato até hoje. Até porque eu tenho 30 anos e, geralmente, os meus clientes, eles têm 15 anos ou 20 anos a mais do que eu. Então, além de sofrer o preconceito por conta da idade, né, que antigamente eu sofria mais quando eu tinha 25, além de sofrer o preconceito com relação à idade, ainda vem essa coisa da mulher. Mas é muito difícil, viu, cara? É muito difícil. Hoje eu não dou espaço, né? Não dou espaço para piadinha, eu não dou espaço para comentários desnecessários, mas tem que ter muita maturidade e jogo de cintura, porque senão vai virar uma briga de foice. Imagina, numa reunião, você vê o cara olhando para você, olhando para o seu corpo de forma altamente estranha e com conotação sexual, e você querer dar um soco na cara dele na mesma hora. Só que tem que saber como entrar e tem que saber como sair. Acho que quanto mais segurança no seu trabalho, quanto mais confiança no seu trabalho você tem, mais você consegue se impor. Apesar de que o certo não era necessário isso, né, cara? A gente se esforçar tanto para mostrar que a gente sabe o que está fazendo e que existe um momento profissional. Verdade. Mas, infelizmente, ainda estamos nessa fase e tem que estudar muito. É aquela história do meu pai, você tem que estudar muito e provar realmente o seu valor de forma intelectual. É complicado. Mas com fé em Deus e as forças e a valentia de tantas mulheres como você vai fazer da nossa sociedade um cenário muito melhor daqui para frente. Já é muito melhor do que já foi um dia e com certeza, quem sabe um dia chegue a ser perfeito, né?
E lembrando você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, vai lá nas nossas redes sociais, @feedback.podcast no Instagram, a gente também está no TikTok, tem cortes lá que o pessoal separa, super engraçados das nossas entrevistas, então segue lá a gente no TikTok, segue no Instagram, e é isso, vai acompanhando a gente, que a gente tá on, como diz a história, o pai tá on, nós estamos on em todo canto. O pai tá on. Gabi, gente, é muito bom falar de negócio, falar de assuntos importantes, só que de forma interessante, sabe? Acho que hoje a gente tá tão no politicamente correto que é tão legal a gente falar sobre esses assuntos sem aquele peso, né? Verdade, com leveza, né? Com tranquilidade, sem dramatizar tanto, sabe? Ó, acontece isso, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso e isso, e segue a vida. Exato, concordo com você plenamente. Agora, voltando, vamos lá entrar no ponto. A gente estava conversando logo no começo sobre essa questão das pessoas abrirem um negócio. Você tem esse seu dom, né? Esse seu... lógico, não é só dom, você se dedicou muito a aprender e a desenvolver o que você sabe fazer. E aí você já tocou meio que nessa história, mas aí eu vou perguntar, porque eu queria que você detalhasse um pouquinho para quem está nos assistindo ou que está nos escutando agora pelo Spotify e todas as redes de streaming. O que é que as pessoas devem fazer? Eu quero abrir um negócio. Eu estou aqui sentado fazendo meu podcast, mas eu quero abrir um negócio, Gabi. O que é que eu tenho que fazer primeiro, pelo amor de Deus? Me dê um norte. Caio, que pergunta maravilhosa. Gente, ó, eu me formei em administração, eu fui fazer intercâmbio na Índia, eu trabalhei em gestão pública, eu já fiz mais de 100 planos de negócio na época de faculdade, depois da faculdade, trabalho hoje com mentoria, tenho meu próprio negócio, tenho outros negócios também. E o ponto principal hoje é a minha batalha pessoal, sabe? É a minha luta, né? Eu sou militante de que as pessoas entendam que uma coisa é você ter uma conta no Instagram, por exemplo, ou uma conta no Facebook. Mas outra, completamente diferente, é você ter uma empresa, ter um negócio, gerenciar ele. Então, antes de você criar a campanha de marketing, ou fazer uma postagem no Instagram, ou fazer uma live, ou não importa a ação digital que você veio fazer, você primeiro tem que entender o que é que você está vendendo. Por que eu deveria comprar de você? O que é que você tem de especial que vai fazer com que as pessoas se interessem? Então, são perguntas básicas que muita gente está aí com não sei quantos seguidores, a vaidade, né, numérica que a gente vive hoje, e que não sabe o seu próprio diferencial. Que se eu perguntar por que eu deveria comprar de você, não vai conseguir me responder. Por quê? Porque não entende qual é o seu produto, não entende o seu mercado, não domina o seu mercado e, principalmente, não sabe qual é a necessidade ou o desejo do seu cliente. E aí acontece o quê? Ela vai seguindo o fluxo e chega a determinado momento que não aguenta mais, que é no caso de uma pandemia dessa. A pandemia ela não quebrou as empresas, ela só mostrou a incompetência de vários empresários e vários empreendedores. E aí, o que é que acontece? Quando a gente não tem competência para gerenciar o nosso negócio, ele quebra e a gente perde ele. Simples assim, é matemática, é conta básica. Se não entra dinheiro, e só sai dinheiro, vai chegar uma hora que você não vai ter mais como sustentar isso. E essa é a minha batalha hoje, sabe, Caio? Para fazer com que as empresas, os empresários entendam que o universo empreendedor é legal, existe uma oportunidade grande, mas que a gente precisa fazer com responsabilidade, que a gente está lidando com um recurso escasso, que é dinheiro. O mais escasso ainda é o tempo, o sonho da pessoa, o sonho das pessoas que estão ao redor, o sonho dos clientes, a família, então, muita gente envolvida para você fazer de qualquer jeito. Então, tem que entender o que é que você vende. Acho que eu resumiria, Caio, em 3 perguntas básicas. O que é que você vende? Por que eu deveria comprar de você? E quem compraria de você? Quem compraria esse algo diferente, especial que você vende? Então, esse é o básico. É daí que a gente tira todo o planejamento, que a gente cria a estratégia, que a gente entende o financeiro, que a gente cria a campanha de marketing, e aí depois a gente vai para as redes sociais. É verdade. E você falou aí sobre essa questão da pandemia e de negócios que fecharam e de incompetência desses empresários. E aí eu queria perguntar exatamente isso, Gabi. Você fala assim, dessa incompetência, ela vem de quê? Onde foi que houve essa falha? Porque a gente viu muito negócio fechando,
No começo da pandemia, eu me envolvi também numa ONG chamada Ajude o Pequeno. Depois, se a gente conseguir, a gente vai até trazer aqui no podcast para falar um pouco também sobre eles. Eles continuaram a história do Ajude o Pequeno, ajudando as empresas. Mas a gente via um desespero muito grande, entendeu? No grupo, era áudios do pessoal assim chorando, empresários chorando de não saber o que fazia da vida, porque não estava tendo movimento, eles não conseguiam ressignificar o negócio dele, dar um novo sentido àquilo que ele estava fazendo, ou conseguir achar uma alternativa dentro daquele nicho dele. O que foi que faltou dentro do seu negócio, dentro do que você sabe falar, do que você conhece? Eu diria que seria planejamento. Foi isso que faltou. As pessoas, elas infelizmente não conseguem se antecipar e olhar daqui a um ano o que é que pode acontecer. Exatamente, exatamente. Caio, o planejamento faz com que a gente tome algumas precauções que a gente não tomaria se a gente estivesse indo loucamente, sabe, empurrando com a barriga. Qual é a primeira precaução? Quanto é o meu capital de giro? Quanto é que eu preciso ter para poder manter a minha empresa durante alguns meses, se não entrar nenhum cliente? Quanto é que eu preciso ter para poder segurar a onda ou fazer algum tipo de investimento necessário, que foi o caso da pandemia, teve que ter investimento, caso dê um problema no mundo? Ninguém pensa nisso. Por quê? Porque a gente não foi criado, né, nesse universo. Cara, uma pergunta simples para explicar o porquê de tanta empresa quebrar no Brasil. Uma pergunta simples. Teus pais ou professores ou alguém ensinava que tinha que deixar um dinheirinho reservado caso você quisesse comprar alguma coisa, algum lanche, algum presente, quisesse comprar alguma coisa para você quando você era criança? Alguém falou sobre, olha, pelo amor de Deus, não gaste o dinheiro todo não, vamos fazer um dinheiro aqui para ter uma reserva. Então, assim, a gente já cresce. Primeiro, né, que alguns anos atrás saiu uma matéria do Serasa Experian dizendo que os adultos, né, os jovens com 18 anos já tinham 30% deles com o nome sujo. Então, as pessoas já começam aos 18 anos, né, a maior idade legal, com o nome sujo. Então, isso é muito claro. A minha casa mesmo, minha mãe conseguia fazer as coisas, mas era muito na raça. Meu pai, concursado, altamente desorganizado, altamente desorganizado. Então, eu conseguia ver em casa uma discrepância muito grande sobre a importância do que é o planejamento, do que é a organização, do que é você ter aquela história de dar um passo para trás e poder dar dois para frente. Quando a gente está fazendo planejamento, a primeira coisa que a gente faz é isso. Espera aí. Imagina o seguinte, se tua empresa, se der um problema, tu tem dinheiro para aguentar quantos meses sem o negócio quebrar? E essa foi uma pergunta fundamental que, infelizmente, mais de 600 mil empresários não tinham resposta para ela durante as 3 primeiras semanas, que foi o número que o Sebrae informou de empresas que decretaram falência. Então, assim, fora as ilegais, né? Fora as outras que não decretaram e que estão aí com documentação pendente para fechar o negócio. Então, assim, é um número muito gritante e é preocupante. E é resolvido de forma muito simples. Gabriela, mas eu nunca fiz planejamento a minha vida inteira e está funcionando. Gente, é 10% que acontece isso, que tem esse milagre, que o famoso milagre no mundo dos negócios. É você não ter planejamento nenhum e a coisa vai acontecendo positiva para tu. No universo gosta de você, você tem um bumbum para a lua. Mas essa não é a realidade para os negócios. E aí, quando eu falo sobre reserva, não é simplesmente, não teve nenhum cliente. A pandemia houve um impacto gigantesco com relação ao novo comportamento do consumidor. Sim. Então, o que era que eu poderia fazer de remodelar o meu negócio para poder atender esse novo comportamento do consumidor? Então, teve que ter investimento em higienização, teve que ter investimento no universo digital, teve que entrar no universo digital a pulso de qualquer jeito. Então, teve que ter toda uma estrutura, e aí começou a inchar, né? A internet começou a inchar cada vez mais, e você era mais um no meio da multidão. Por quê? Porque você nem tinha dinheiro para investir, nem tinha dinheiro para sustentar a empresa, e muito menos você não sabia nem o que estava acontecendo, porque você não tinha dados. E quando a gente não tem dados, o que não é número, não pode ser medido, não pode ser feito nada. E aí o que acontece? Pânico, desespero, choro, e só isso, né? Universo de lágrimas e lamentação.
Verdade. Eu também, eu acredito muito, assim, complementando o que você estava falando logo no começo, essa questão de que você aprendeu quando era pequeno, de fato, não aprendi. Eu tive essa cultura, assim, autodidata. Eu, com 12 anos, comprei um telefone celular porque eu queria comprar e minha mãe não ia me dar e eu tinha dinheiro para comprar e eu comprei. Entendeu? Com 10, 11 anos, eu não lembro também, eu queria um Discman, comprei um Discman. Tu já era um Muito, menino diferenciado, né, cara? pois é, muito parecida com a sua história do Microsystem que tem lá no seu canal do YouTube. Sim. Eu também comprei um Discman que eu queria muito, pedia muito ao meu pai, e ele não comprou, só que eu tinha dinheiro para comprar, só que eu não queria gastar o meu dinheiro, lógico. Mas aí um dia eu fui lá e tá, vou comprar e comprei. Então eu sempre tive essa questão comigo mesmo de que, poxa, não sei de onde veio, mas eu sabia que não era tão fácil ganhar ele, entendeu? Eu sabia que não era tão fácil que ele chegasse. Gastar é facinho. 2 minutos a gente se desfaz de muita grana. Mas para ganhar Totalmente. era muito difícil. E hoje eu tento passar isso para minha pequena, né? Que eu tenho uma filha que vai fazer 8 anos esse ano, e eu tento, aos poucos, despertar. Não é nem ensinar, que eu acho que se ela não quiser, ela não vai, mas eu tento Não, despertar não. esse interesse em Esse entender. senso, né? Assim, será que pode acontecer de outra forma, filha? Já pensou se isso acontecesse? Como é que você ia fazer? Eu acho que a gente tem que trabalhar a conscientização de pequeno mesmo, porque tudo é questão de organização. Um carro que você vai comprar é planejamento, uma viagem que você vai fazer é planejamento, um curso que você quer é planejamento, qualquer coisa que você decida que você vai investir ou comprar ou fazer, você tem que ter um planejamento mínimo. O que é que eu vou fazer? Quanto vai custar? Quem pode me ajudar? Como é que eu vou crescer isso? Quais são os custos para isso? Como eu vou fazer isso? Tudo isso é planejamento, né? É uma ferramenta básica. A gente ampliando, principalmente agora, e pegando essa questão da pandemia, eu queria saber o seguinte: independente do setor, tá? Independente do que o cara abriu, independente do negócio que ele abriu, se for uma academia, se for uma pastelaria, existe algum setor, né, no mercado, na questão de administração, que o empresário ele precisa saber. Eu estava achando até, isso é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, não. Eu tipo que afirmei, mas eu estou lhe fazendo uma pergunta. Eu estava assistindo essa semana passada um reality, eu não vou lembrar o nome da porcaria do reality, com o Jacan, aquele mestre lá da O Band, né? francês, né? Isso. Um reality muito legal que ele vai, as pessoas convida ele, né? O pessoal lá do restaurante, da lanchonete, seja lá o que for, chama ele, escreve lá e ele seleciona e vai ajudar. E aí eu tava vendo, era tipo uma Ah, lanchonete. eu já vi um pedacinho, nunca vi um episódio inteiro, não, mas é bem interessante. Cara, eu gostei muito. E assim, uma pressão terrível. E aí a gente assistindo, a gente consegue até identificar, né, qual setor ali da empresa que tá um fiasco. E é muito interessante porque o empresário que está dentro, ele não consegue visualizar o que está acontecendo dentro, porque ele está no olho do furacão. Só que o Jacan falou uma coisa que eu achei muito engraçado, que ele cobrou lá do chefe de cozinha, porque ele era o chefe de cozinha. Ele cobrou do gerente a questão do salão do restaurante, porque ele era o chefe do salão, então ele tinha que saber coordenar tudo aquilo ali. E aí, quando ele chegou na hora de cobrar a dona do negócio, né, a empresária, ele disse assim, ó, e aí ela disse aí, mas eu ajudo aqui e ajudo ali. Eu disse, não, mas você tem que saber de tudo. Põe um avental e vamos para a cozinha, porque a cozinha está com déficit. Então, tipo, ele cobrou essa pressão nela de, tipo, qualquer empresário, ele tem que meio que saber tudo dentro da empresa dele. Não que ele tem que ser perito em tudo, mas se você abrir um negócio, você tem que saber, porque se uma hora acontecer um desfalque, você é quem está aqui para salvar, não são os seus funcionários. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí agora eu estava refletindo no que você estava falando. Existe algum setor que o empresário, independente do que ele abra, um carrinho de algodão doce, que ele precisa ter conhecimento, né, sobre mercado, sobre finanças, seja lá o que for, que ele não possa estar desatualizado de forma alguma. Nossa, Caio, que colocação perfeita, viu? Porque isso acontece na prática, né? Primeiro, vamos por partes. Vamos lá. A mulher ou o cara abre uma loja de roupa, ou abre um restaurante, ou abre uma padaria. Aí ele começa, aí ele vende biquíni,
aí vende a roupa, aí faz a compra, aí anota um e outro, aí faz a venda, aí faz umas postagens, aí procura fornecedor novo, pronto. Isso é mais ou menos o que ele faz. Abre a loja, se tiver uma loja física, vai, abre a loja, fecha, limpa e faz aqui e acolá. Isso tudo ele tem que fazer, tem que fazer. Porém, ele tem que dominar, né? Ele tem que ter o dia, que é o que eu digo para os meus mentorantes. Quando a gente não tem o hábito de fazer, a gente tem que dominar tudo e tem que criar hábitos de planejamento. Como é que funciona isso, Gabriel? Por exemplo, eu vou dar duas situações. O cara que está começando, a preocupação que ele tem que ter com todos os setores e a organização desses setores, que quanto mais organizado, mais ele vai ter tempo de ver a empresa de forma holística, de forma completa. E um cara que já está no mercado, mas que cresceu, mas está desorganizado, não sabe para onde vai, como é que é. Vamos lá, Gabriela, eu estou começando. Vamos dar ideias de uma... Daí, cara, de uma padaria, ou, sei lá, uma loja de roupa, que é o que a gente tem mais comum. Né? Loja de biquíni, que é o que está... Acho que por dia, mais 1 milhão de pessoas, de empreendedores trabalhando em loja de biquíni. Vamos lá. Aí, eu tenho que entender que o meu capital, ele é reduzido, e aí, no primeiro momento, a probabilidade de eu contratar funcionário é muito pouca. Porque o ideal, né, seria eu ter um gestor financeiro, eu ter a vendedora, eu ter o cara que vai fazer as compras, eu ter uma pessoa que vai cuidar dos meus funcionários. O ideal é eu ter tudo isso. Eu ter o administrativo, que é a pessoa que vai cuidar das notas, que vai organizar, que vai organizar planilha, fluxo de caixa. Eu precisaria ter tudo isso. E aí a pessoa do marketing, né, que é para focar nas campanhas, no comercial, entender estratégia e ir para o digital e etc. Realidade não existe. Eu vou ter que fazer tudo isso. Então, eu tenho que tirar um momento, tirar o dia de ser o planejador. Então, mesmo que na minha semana eu passe o dia inteiro comprando biquíni, vendendo biquíni, fazendo entrega, pegando depoimento de cliente, fazendo provador, né? Eu tenho que fazer o provador. Independente de tudo isso, que são atividades, cada atividade dessa faz parte de um setor. Então, eu tenho que tirar o dia de ser o meu financeiro. E aí, como é que é isso, Gabriela? Tira uma manhã. Eu sei que é muito difícil, né? Porque a gente tem que trabalhar em todos os setores, a gente tem que fazer tudo e dominar tudo. No início, tem que dominar. Porque mesmo que você bote uma pessoa para fazer o trabalho no final das contas, depois, né, que o teu negócio começar a gerar receita, mas é fundamental que você domine, para você saber como cobrar, para você ensinar como a pessoa deve fazer, que é outra falha, sabe, Caio? A pessoa vai crescendo desordenadamente, aí bota as pessoas para fazer de qualquer jeito, e elas não entendem o processo da empresa, elas não entendem a cultura da empresa, elas provavelmente elas vão vir viciadas de outros negócios, de outras gestões, e aí dá tudo errado, e ele não tem as informações principais. Então, eu preciso ter um dia que eu vou... Tira um dia da tua quinzena, vamos separar por quinzena. O dia está começando o mês, planeja as suas atividades, planeja as ações que você vai fazer no seu marketing, planeja as compras que você vai precisar fazer. Então, o dia de compra, o dia de fazer as postagens, o dia de separar os conteúdos, o dia de comprar estoque, ou mobilizar estoque, ou fazer as viagens. Então, você vai ter um dia para cada coisa dessa, na sua primeira quinzena. O seu planejamento inicial. Então, você vai todo sábado, Gabriela, todo sábado eu tenho um movimento menor da minha loja, que pode ser online ou física, e aí eu vou tirar amanhã para só alimentar as planilhas, que é pegar o meu fluxo de caixa, que é botar quanto comprou, quanto entrou, quanto saiu, quanto foi parcela, o que vai entrar de parcela nos próximos meses, se eu posso tirar ou não, então eu vou tirar o dia para ser isso. Na segunda-feira, eu vou tirar para poder definir os conteúdos que eu vou apresentar. Então, eu fiz compras no domingo, e aí segunda-feira eu vou separar. Segunda-feira eu vou postar biquíni fio dental, terça-feira eu vou postar os biquínis grandes para poder sair de noite, eu vou postar canga, eu vou postar chapéu e por aí vai. E aí, quando chegar na outra semana, você tem as informações do que você entregou de resultado, de conteúdo, do que você alimentou a sua planilha, você não acumula informações, você entende qual foi a estratégia. Ah, não, era campanha primavera-verão, era campanha fio dental, cores neon. Então, você começa a entender quem foi que comprou, quem foi que não comprou, que horas você é cada responsável, que horas você é o gestor de cada setor desse. Então, você tem que ter isso. Quando você cresce, você consegue delegar com mais qualidade. E aí, o que acontece? Quando as empresas crescem desordenadas, ela não consegue gerenciar tudo isso. Porque a empresa é uma grande orquestra, né? E o empresário é um maestro. Então, ele tem que saber exatamente tudo. Não o que ele tem que fazer, mas ele tem que dominar
tudo isso para que a orquestra funcione de forma muito harmônica, né? Dentro de todos os setores. Todo mundo tem que estar focado para o objetivo geral da empresa, cada um com as suas atividades, cada um com as suas responsabilidades. E aí, quando não tem isso, dá problema em todas as áreas. Eu vejo muito um grande dilema, assim, de modo geral, tanto de empresários que já estão no negócio, quanto aqueles que vão abrir. E aí eu vou colocar esse dilema para você com o seu conhecimento aí, a sua expertise no assunto, vai dar uma claridade aí para alguma dessas pessoas que está nesse emblema também na vida dele. A gente vê muito. Primeira coisa, o cara quando quer abrir um negócio, existe dois empecilhos. Eu não vou colocar no jogo o conhecimento, porque vamos entender aí que pelo menos o que ele está querendo abrir, ele entenda alguma coisa desse negócio, pelo amor de Deus. A gente espera, assim espera. Assim esperamos. Que ele entenda alguma coisa. Então vamos colocar a seguinte pauta. O cara reclama que ele não tem investimento, então ele não tem capital de giro, ele não tem dinheiro para começar aquele negócio. Muita gente que está nos escutando, nos assistindo agora, está dizendo exatamente isso. Ah, rapaz, eu queria tanto abrir aí minha loja de docinho, as mulheres, eu queria abrir aí minha loja de roupa, como você falou, revender biquíni, seja lá o que for. Mas eu não tenho capital de giro. Já, né, ele diz assim, até conheço pessoas que podem me ajudar, conheço o distribuidor, conheço o fulano, mas eu não tenho capital de giro. Esse é um perfil. Do outro lado, nós temos o segundo perfil, que é o cara que ele tem dinheiro, ele tem um capital de giro. Diz, não, o que disser que tem que fazer, a gente vai investir, porque eu separei aqui, reservei um valor para a gente abrir esse negócio. Porém, a dor dele eu não tenho network, eu não conheço quem vai me ajudar, onde é que eu vou, quem são os distribuidores. E aí o grande impasse que eu queria colocar aí dentro da sua cabeça eu quero abrir um negócio do zero, estou conseguindo agora. O que é que vale mais hoje em dia? É investimento, é dinheiro na mão ou é network? Nossa, que encruzilhada, Jesus! Cara, eu vou te dizer o seguinte, depende. Depende do teu negócio, depende do segmento. Porque, por exemplo, se a gente for direcionar para o ramo entretenimento, o network dele tem que ser a importância do network vai influenciar muito mais do que se ele tiver dinheiro e estiver sozinho. Já no quesito produto, né, vamos dar o exemplo de novo dos biquínis, ou de quem vende bolo, ou quem vende comida, ou alguma coisa do tipo, e eu domino, né, sou eu que estou fazendo ali, o capital inicial ele vai fazer muita diferença. Sim. Por quê? Porque eu vou precisar primeiro produzir para depois entregar. Então, eu primeiro tenho que ter a minha estrutura mínima aqui. E até o oxigênio. Eu falo que oxigênio, você não está preocupado com a conta de luz que vai pagar do mês que vem. Porque se você começa o negócio preocupado com a conta de luz do mês que vem, e no início a gente passa por isso, né? Misericórdia, eu passei por isso inúmeras vezes. Aí a gente fica sem conseguir pensar em possibilidades, sem conseguir fazer até uma lista de quem poderia ajudar. Eu vou abrir... agora abri com a minha irmã uma loja de moda fit, né, na Don't. Certo. O principal da situação é o capital de giro. E agora o secundário de imediato é o quê? Para que a gente vai vender? Aí a gente criou uma estratégia, que era o quê? Que foi uma estratégia que a Laser fez, a Espaço Laser fez, que aí eu comprei até o pacote de depilação por conta dessa estratégia, que eu achei incrível. O que ela precisava? Gabriela, eu precisava de bancos de dados. E onde eu ia vender para quem? Se eu não conhecia ninguém, se eu não tinha cliente, se eu tinha acabado de chegar com a minha franquia, o que eu ia fazer? Aí eu pensei o seguinte, eu vou pegar a lista das pessoas que eu conheço diretamente, né? Eu conheço 10 pessoas. Aí essas 10 pessoas eu vou dar, né? Eu vou investir o meu capital de dinheiro, eu vou dar para elas 3 sessões de depilação. E eu vou garantir esse custo, né? Porque 3 sessões para 10 pessoas, você tem um custo para você, que é o custo do marketing, que é o investimento. E aí, o que acontece? Cada uma dessas, eu vou fazer um sorteio aqui e vou querer que eles indiquem mais 10 pessoas, e cada 10 vou ganhar 3 sessões. Então, eu tenho um limite de até 250 pessoas que eu posso, e aí eu criei uma meta de conversão. Então, diante de uma estratégia, eu consegui criar um banco de dados, e eu defini uma meta, e eu vou trabalhar em cima das minhas...
das objeções para converter esses clientes. Então, eu precisei do meu investimento, né, eu precisei do dinheiro para poder bancar 3 sessões de cada pessoa dessa, para poder ela conhecer o meu serviço, ela conhecer minha técnica, ela se habituar e eu poder gerar aquele relacionamento com ela antes dela comprar, porque o meu ticket era maior, o ticket deles é um pouco alto, e aí eu consigo bancar isso. Então, o network, ele foi criado, ele foi proporcionado, que é o que as escolas de inglês fazem, que é o que o Pais para Frente Seguro faz, e aí você começa a trabalhar em cima dessa rede, que é o que o marketing multinível faz com excelência, né? Sim. E um dia você consegue 100, 200 números fáceis, né, para você entrar em contato. Então, acho que o fundamental é você entender o que se trata o seu negócio, qual é a sensibilidade maior dele, qual é o primeiro passo, né? Tu vai precisar do dinheiro, agora não tem dinheiro de jeito nenhum. Então, infelizmente, não dá para começar zerado. Tu tem que ter pelo menos 50 conto para qualquer coisa que tu for fazer, no mínimo. Verdade. E aí, dependendo do teu negócio, nem 50 serve. Então, tem que ter, que geralmente acontece. Hoje, a gente tem um mercado de empresários, Caio, que o empreendimento dele é uma renda secundária, não é a renda principal. E aí ele não se dedica, né, ele acaba não conseguindo se dedicar tempo suficiente, o resultado dele é bem mediano, e aí ele não larga o trabalho principal, porque ele não tem estratégia, ele não tem planejamento. E aí ele fica sempre assando, comendo e trabalhando para os outros, e o sonho dele não se transforma na renda principal. Então, acho que a gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo. Que no planejamento lindo e maravilhoso que eu faço aqui com vocês, né? Quem estiver escutando, quiser entrar em contato, 9925-193, que a gente já faz a venda agora. A gente tem que entender, Caio. Mas, assim, é meio sensível, né? Sabe que empresa é uma coisa que eu levo para a minha vida. Empresa não é receita de bolo, não adianta. Verdade, porque se fosse verdade. Assim, a gente pegava a biografia... A gente pegava o livro todinho, a biografia do Steve Jobs, que são 700 páginas, e várias outras, aí, Starbucks e etc., e lia todinho. Agora eu vou abrir um Starbucks, você é incrível. Agora eu vou abrir uma Apple, você é incrível. E não é bem assim. Então, a gente tem que entender qual é a acessibilidade do mercado, qual foi a mudança de comportamento, como é que eu vou arrumar esse dinheiro, se existe algum parceiro que possa contribuir, entender quais são os passos, como é que eu posso fazer com que as pessoas saibam da existência do meu negócio, de forma organizada, com investimento mínimo. Verdade. Então, isso funciona. A gente, com um investimento bem pequeno, a gente já vai utilizar essa mesma estratégia para poder ampliar a nossa possibilidade de leads, né, de clientes em potencial. Uhum. Ô, Gabi, você falou aí, bem no começo da sua explicação... Eita, deixa eu puxar aqui a câmera. Você falou aí bem no começo da sua explicação essa questão de fazer até mesmo uma lista, né, com os parceiros. Eu lembrei até do próprio Desafio Insano, né? Dentro do desafio você tem essa temática, né? Se você bola isso de que as pessoas pensem... né? Isso, exatamente. Que as pessoas pensem quais são os possíveis empresários que possam ajudar ele a colocar aquele negócio para frente. Então, até na hora de abrir um negócio, se faz necessário você pensar em pessoas que vão lhe ajudar a subir esses degraus, né? Nossa, com certeza, Caio. É porque quando a gente se antecipa, vem inúmeras possibilidades. A gente, parece até que o universo abre o terceiro olho da gente, a gente começa a ver, não, mas tem fulano, tem Beltrano, tem Cicrano. Quando a gente faz de qualquer jeito, a gente só vai pensar isso lá na frente. Para você entender, o Canvas é a primeira ferramenta que a gente usa, né? A primeira ferramenta visual, e nela já está dizendo quanto eu vou gastar, para quem eu vou vender, o que eu preciso, qual é o meu diferencial, quem pode me ajudar e o que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é a minha grande perspectiva como empresário, como negócio. Eu acho que também, Caio, uma coisa que é importante a gente citar, a gente tem uma cultura ainda muito pobre, né, do empreendedor. Apesar de falarem que hoje o empreendedorismo ele é visto como uma oportunidade, não uma necessidade, eu acho que é muito mentira. A gente vive, sim, de necessidade. Aí eu preciso sobreviver, então eu vou fazer aqui um negocinho. Verdade. E a pessoa não se encara como empresário. É como se o empresário fosse o rico e o empreendedor é o pobre. E aí eu sou pequenininho demais para pensar em planejamento. Não, planejamento, isso é coisa de gente rica. Não, marketing, campanha demais, isso é coisa de gente rica. E aí não consegue, não amplia a sua perspectiva de negócio e não se planeja, não se prepara. E aí acaba o quê? A cabecinha fica muito pequenininha e não consegue enxergar essas oportunidades que estão no meio, estão no ambiente. Gabi, agora eu queria tocar num assunto mais macro.
certo? Não individualizando cada empresário, não também querendo jogar a culpa de tantos negócios falidos e que não dão certo nas costas do nosso país. Mas eu, como empresário, eu sinto muito o país que a gente vive, ele mais impede que a gente prospere quando quer abrir um negócio de que qualquer outra coisa. É muito complicado abrir um negócio aqui no Brasil. O MEI até tem suas facilidades, mas ele coloca com tantas Várias restrições. limitações. Né? Exatamente, tem tantas restrições que quando você vai olhar, de repente você até está enquadrado erradamente como MEI e fazendo aquela sua, executando ali o seu serviço. E era isso que eu queria saber, você, nesses anos aí que você tem de experiência, atendendo as pessoas, lidando com mentorados, a questão tanto tributária e burocrática mesmo do Brasil, no meio que desmotiva um pouco o empresário, o cara não chega e diz assim, porra, tô cansado. Cara, infelizmente, a gente tem uma cultura, né, no Brasil de não empreender, né? O que é que a gente tem? Qual a cultura forte do nosso país? É o concurso. Porque o concurso é o que vai fazer com que você tenha estabilidade. Então, a gente tem essa primeira cultura. Aí depois você tem que estudar medicina, que também é um sonho, né? Porque é para rico. Né? O pobre, ele demora muito para conseguir uma chance dessa aí. E aí a gente fica outra ternura, né? Que é medicina, direito e engenharia para você ser funcionário, né? Para você trabalhar para outras pessoas, para você ser o concursado de gestões públicas. Então, a gente não tem a cultura de dizer, nossa, meu filho, estou orgulhosa, passou em administração, eita, meu filho está empreendedor, estou tão feliz. Não. A gente já começa estatalmente, a gente já tem esse bloqueio, essa dificuldade, esse preconceito, né, essa barreira. Aí a gente tem a família, que é outra barreira, que já diz logo, misericórdia, meu filho se lascou. Meu filho, minha gente, alguém ajude, porque não quer estudar para concurso. Né? Eu cansava de escutar isso. E aí, o que acontece? Nosso governo, ele realmente não ajuda. O Brasil é um dos países, é o quarto país com maior dificuldade para quem quer abrir um negócio. O MEI ajudou, sabe? O MEI veio para facilitar. O MEI tem poucos anos também, né? Tem uns 7 anos, 8 anos o MEI. Ele veio para facilitar algumas coisas. Mas não é para todo mundo, né? Eu saí de MEI para ME e eu senti na pele a dificuldade que é nesse protocolo todo. Mais uma vez, a gente tem que ser muito resiliente. Eu até tenho uma tatuagem, sabe? Resiliente. Porque tem coisa, se a gente fosse fazer uma SWOT, o governo entraria com uma ameaça. Olha só. Sendo bem sincera, a minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião. Quem trabalha no governo, paciência. Mas ele entraria com uma ameaça para um empresário. Por toda essa dificuldade, fora os tributos que a gente tem que pagar, fora a falta de retorno que a gente tem que ter, fora a comunicação ridícula de setores onde a gente precisa de nota, a gente precisa de declaração. Eu mesmo quase tive um ataque do coração, um fato, porque tinha que resolver um negócio que estava no CPF, que era CNPJ, que isso bloqueou uma declaração minha, que eu precisava dessa declaração, ninguém sabe como é que é, e teve que haver uma investigação para descobrir o que de fato estava pendente no CNPJ, porque não existia comunicação. Né? Fora que tem setor que só trabalha até meio-dia, né? 2 horas da tarde, e aí meio-dia eu já estou parando, porque eu já estou meio cansado. Né? Então, já não quero muita conversa. E aí isso tudo dificulta. Então, assim, em resumo, ele é uma ameaça. Você já tem que entrar consciente disso, para nesses momentos de frustração, você se apegar em Jesus Cristo, né? Ou então no Deus aí que tu acredita, porque é bem difícil mesmo. Fora que mais você cresce, mais difícil a coisa fica. Então, assim, empreendedorismo é por paixão. Hoje eu enxergo o empreendedorismo por paixão, assim, é muito amor. Porque é muito difícil. É muito difícil. É uma montanha-russa de emoções, é uma montanha-russa de resultados, e você tem que estar preparado. Mas é bom. Acho que quanto mais barreiras a gente percebe, né, do ambiente externo, como essa, governo, tributação, contabilidade, aí por aí vai, você começa a entender que você é muito bom no que você faz. Então, você sabe o que está fazendo, né? Você é muito bom
para você superar todos esses desafios e ainda assim fazer com que a sua empresa cresça. Verdade, e você então, assim, resiliência, meu povo, resiliência, seus lindos. Verdade, Gabi. E você falou uma coisa que é muito, muito séria, né? Existe um preconceito muito grande com a área de administração, né? O pessoal diz assim, não arranjou nada para fazer, fez administração. Não sabia nada o que Não tinha fazer. talento, vai fazer administração. Cara, existe um preconceito grande e assim, de grandes empresas, lógico, nós tivemos grandes nomes, grandes destaques aí que são grandes mentes, como Steve Jobs, que você já citou aqui, e entre outros aí, o Elon Musk, que são caras assim extraordinários, que são visionários, conseguem enxergar coisas aqui que só vão acontecer daqui a 50, 100 anos, como a gente não sabe, mas eles têm essa divindade dentro deles de conseguir fazer isso. Mas fora isso, o sucesso de um supermercado Big, de um G Barbosa, de uma Rede Globo de televisão, são os seus administradores, né? E, infelizmente, existe essa cultura meio que desmoralizada da área de administração no nosso país, né? Pois é, cara, assim, eu sou uma militante nesse quesito, né? Na minha época de faculdade, eu criei um movimento nacional chamado Liga dos Administradores, inclusive o nosso slogan era o logotipo da administração e um super-heróizinho, porque é difícil, né? E assim, eu gosto de falar isso, eu falo nas minhas palestras, eu vou falar hoje, que a medicina, né, o braço não deixa de ser braço, né? A perna não deixa de ser perna. No direito, a base constitucional é a mesma, só vai entrando algumas vírgulas. A engenharia, o número que eu saiba, né, o 1 mais 1 é 2, é exato. Não muda. Então, assim, não muda. Pode melhorar, mas não muda. Na administração, hoje é 1, amanhã o 1 é 2. Hoje o que é preto não é preto é branco e você não está percebendo. Então, é muita inconstância, é muito volume, é muita coisa que não depende de você. Né? Então, uma das principais ferramentas que a gente usa é a SWOT, né? Que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Porque não depende de você, né? Por mais que você tenha força de vontade, dinheiro, network, muitas vezes ainda assim vai faltar várias outras coisas. Então tem que ter muita perseverança. E eu acredito muito que esses movimentos do empreendedorismo, as startups, né, elas vieram para dar um gásinho no nosso universo empreendedor, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. É complicado. E agora o que a gente já está encaminhando aí já para o final do nosso podcast, e eu queria falar o seguinte: muita gente que acaba dando certo no nosso país acaba meio que sendo demonizado também pelas pessoas. Qual é a sua visão desde quando empresária, que também lidar com grandes nomes, aí conhece muita gente? Por que o empresário, por que você não pode ter sucesso na área de administração ou mesmo como empresário? Existe esse como é que eu posso dizer, essa falta mesmo de enxergar que o cara deu certo pela sua competência, né? Se o empresário deu certo, mas ninguém sabe o que ele faz por fora lá pela empresa, mas a empresa deu certo, mas ninguém sabe o quanto que ele tem de dívida, não sei aonde. Sempre tem um porém. A impressão que eu tenho é que... Caio, isso é muito doido, assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu acho que eu estou no 2% do meu objetivo de carreira profissional, devo ter feito 2%. E assim, eu já tenho 12 anos, né, estudando, trabalhando, estagiando, pesquisando, trabalhando de graça, fazendo mesmo de teste, prototipando, aplicando meu negócio, aplicando o negócio dos outros. Já tenho 12 anos e ainda assim o povo acha que é sorte, né? O povo acha, eu nem cheguei no 10%, eu nem cheguei no 5% do meu objetivo principal. E ainda assim o povo acha que é sorte, porque não vê o desgaste, não vê o dia a dia, não vê a jornada. Então, assim, quando eu começo a falar que o que eu sei é de 12 anos atrás, as pessoas ficam, eita, aí é quando dá um pouco de moral. Mas eu acho que é muito cultural, né? O brasileiro ainda tem muito essa coisa da cultura do pobre coitado, que tem que parar com isso e achar que o fulano só deu certo porque tem sorte. Na verdade, se você se planeja, sorte é 1% do que você precisa ter. Que às vezes você estar no lugar certo na hora certa, mas o sucesso ele é extremamente relativo, né, que vai de cada um para cada um, mas geralmente ele é da noite para o dia, né? Só que essa noite ela dura 10 anos, 15 anos, 20 anos.
Então, Verdade. tem que ter um pouco de sensibilidade, né? Mas, assim, quem atingiu sucesso com não sei quantos milhões e várias franquias e várias empresas, como tem por aí, vai acabar sempre sendo demonizado, porque a gente tem uma cultura muito forte de achar que todo mundo tem sorte, que você não teve sorte na sua vida, né? Que você não nasceu numa família rica e que por isso a sua vida é um fracasso. Então tem que começar a parar com esse mimimi desnecessário, mimimi idiota, porque isso é só perda de tempo, enquanto você está se lamentando, vai cuidar em estudar ou pensar em uma oportunidade de negócio, então imagina, o que é que você é muito bom, né? Faz aí a esfera do porco-espinho do Jim Collins, o que você é muito bom, o que o mercado paga e o que você pode ser tão bom quanto hoje já existe no mercado. Então, faz isso, segue o baile e para de chorar, porque É isso aí. lágrima, só quem ganha com lágrima é quem vende lenço. Verdade, Gabi. Olha, você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, nós é mó legal, a gente traz aí o pessoal para trazer o conteúdo bacana para vocês aqui no podcast. E você que está nos assistindo também pelo Spotify, pelo Deezer, lá pelo Google Podcast, pelo iTunes, se inscreve também nas nossas redes sociais, procura lá, vai no YouTube, se inscreve também no nosso canal, que você vai receber nosso conteúdo aí. A gente sempre está postando conteúdo, não vou dizer diariamente, o podcast é semanalmente, tá? Tanto aqui no YouTube, tanto nos podcasts. Gabi, agora eu queria saber o seguinte, como é que as pessoas lhe encontram e o que é que você tem para oferecer esse pessoal que está aí nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo pelos podcasts da vida? Como é que você pode ajudar essas pessoas com a sua mentoria? Que ela tem uma mentoria aí, pessoal, que ajuda os empresários que estão perdidos, sem saber o que fazer da vida. E ela vai lá e diz, aí aqui, meu filho, diga aí para esse povo como é que funciona, como é que eles lhe encontram, suas redes sociais, para poder eles ir atrás aí, salvar o negócio dele. Vamos fazer o nosso arroba, né? Arroba Sou Maria Gabriela, entra lá no Instagram, Sou Maria Gabriela. A gente tem dois, né, Caio? Agora tem o Sou Maria Gabriela, que a gente está entregando muito conteúdo voltado para a mentoria, e a gente tem o Desafio Insano, que a gente está fazendo um trabalho de reposição de persona. Que aí, quem quiser saber o que é essa reposição de persona, também entra lá e pergunta que a gente te explica. Gente, a mentoria funciona hoje de forma online ou presencial também, e aí vai muito da sua necessidade, necessidade da empresa. Aí, Gabriel, eu estou começando, então a gente queria o planejamento do zero, que eu acho isso lindo, né? Quem procura se organizar no início. Mas, Gabriela, já comecei, eu estava muito empolgada e agora eu não sei para onde vai o negócio. A gente faz também entender o que é que acontece hoje dentro do universo da sua empresa, o que é que você tem como objetivo principal e a gente transformar isso em ações estratégicas e fazer o acompanhamento delas. Então, é mais ou menos por aí. A gente pega a sua mãozinha e leva você até o caminho, até o final do desafio, né? Como se a gente estivesse numa corrida de kart. Verdade. Então, a gente faz esse trabalho todinho, muito personalizado e todo trabalhado de forma com estratégias visuais, com design thinking, com o sprint, que são as metodologias desenvolvidas hoje no Google, no YouTube, no Spotify, no Instagram, todas essas grandes multinacionais elas utilizam. E por que a gente utiliza também? Porque são claras, práticas, objetivos e geram resultado. Então, já foi o tempo de gastar muito tempo. A gente nem tem esse tempo todo de estar fazendo planos de negócios intermináveis. Hoje a gente tem que ser muito objetivo e a gestão visual faz com que a gente facilite isso, né? Até porque uma das maiores capacidades que a gente desenvolveu nos últimos anos foi a capacidade visual. Né? Então, que a gente gosta tanto de vídeo, que a gente gosta tanto de imagens. Não é à toa que as câmeras estão vindo cada vez mais potentes, né? Já está na resolução do olho. Não sei como chegar ainda nesse ponto. Mas então a gente trabalha de forma visual para que você todos os dias veja assim na sua parede onde você está, para onde você vai e o que é que você precisa fazer. Bem simples e que gera resultado para a gente começar a criar o hábito de planejamento e de uma cultura dentro da sua empresa. Perfeito. Então é Sou Maria Gabriela. Sou Maria Gabriela. E lá quem tem quiser todos também... os contatos, manda e-mail, manda direct, grita ou me liga por vontade de atendendo. Você é linda. E quem quiser conhecer também o projeto da Gabi, que né, que é o Desafio Insano, entra lá também, @Desafio Insano, também tem um site, desafioinsano.com.br. Eu também faço parte, por isso que eu estou defendendo aqui com essa camisa maravilhosa. Vamos fazer venda, vamos bater meta, né? Verdade, Gabi. Então, Gabi, chegou ao fim a nossa conversa, cara, foi muito bom, muito obrigado você ter topado, participado e vindo aqui, ter dado sua contribuição com o seu conhecimento. Acredito que muita gente que nos assistiu, nos escutou hoje aqui pelo podcast, vai tirar alguma coisa, vai ter aprendido alguma coisa. A gente está vivendo, de fato,
um momento, né, difícil, principalmente para os empresários, os pequenos empresários principalmente, que não souberam lidar com essa situação. Eu acho que o podcast deu uma esclarecida e as pessoas que quiserem saber mais, vai até Gabi. Então, muito obrigado mesmo por ter participado, tá? Ai, Caio, eu fico feliz, né? É muito bom a gente gerar esse tipo de conteúdo que possa dar um insight, né? Se abrir um pouquinho a cabeça das pessoas, a gente já está batendo meta, já está valendo, e essa é a nossa função de levar um pouquinho, né? Aquele tiquinho de nada que a gente sabe para poder compartilhar com as outras pessoas. Então, adorando seu podcast, seu canal, iniciativa, clareza, né? Essa personalização que você colocou, esse toque especial. E vamos depois para nossas reuniões, né? Que a gente tem que fazer reunião de time e nossas botar esse negócio para girar ainda mais. Né? Nossas reuniões são outras gravações. Mas é muito legal, eu tô bem feliz. Eu adorei o papo, muito divertido, muito leve, viu, cara? Tava com saudade dessa vibe, dessa energia. Ah, obrigado, Gabi. E eu não podia deixar registrado aqui que eu disse ontem nós gravamos um podcast que vai para o ar, hoje é dia 4 de fevereiro, só para situar as pessoas, esse podcast só vai para o ar semana que vem. Mas essa semana vai ao ar, sexta-feira, dia 5, vai ao ar um podcast sobre comportamento pessoal. Foi ao ar, no caso, né? A gente está falando agora do passado. Foi ao ar e nossa primeira entrevistada, só vou recapitular aqui, porque quem está nos seguindo e está nos assistindo e está nos escutando sempre, nosso primeiro entrevistado foi uma amiga minha que veio falar sobre terapias holísticas. A segunda pessoa foi um grande amigo meu, que eu acabei descobrindo antes de a gente entrar na entrevista aqui para gravação, que ele era terapeuta holístico também. Ontem eu estava fazendo a entrevista com a psicóloga e ela falou que nós devemos ver o ser humano como holístico. E Gabi também citou aqui o holístico. Esse nome está nos perseguindo de alguma forma. Eu não estou entendendo e não é combinado. E depois eu vou indicar um livro para leituras paralelas, que se chama Médico Holístico também, viu, Caio? Só para fechar aí a vibe do universo. Tá bom, então. Ó, Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo aí aberto para você vir mais vezes, a gente tratar de outros assuntos que você acha pertinente, quiser trazer aqui para a gente, estaremos sempre aqui para ouvir o que você tem a dizer. E você que está nos assistindo pelo YouTube, está nos escutando também pelos podcasts da vida, esse foi mais um feedback. Até a semana que vem e tchau.